olá todo mundo que vai chegando aí, quem for ver aula também depois, olá. Tem uma caixa de papelão aqui do meu lado, que eu estou reformando umas coisas. Mas vamos lá. Oi, Marina, boa noite. Meus queridos, vai ter que ser hoje aqui de casa, né? Oi, Lucas, tudo bom? A gente vou tentar fazer mais lá na sede, mas todo dia é uma surpresa na vida de professor, a gente está sempre correndo, trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, né, para ter né, para ficar rico dando aula. Então, sempre acontece alguma coisa, né? Dia de Jogo do Brasil, uma professora não para em Dia de Jogo do Brasil, que tem burocracia para resolver. Então, hoje dando aula daqui, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, então, vamos agora para um Revisão URGS. Mudou, então, a chave do joguinho, passou o Enem, passou o Exame Nacional do Ensino Médio, agora nós estamos na URGS. Vamos para a URGS 2022. Eu já vou colocar para vocês agora, aqui no bate-papo, o nosso esqueleto, a nossa espinha dorsal da aula 1. Pelas minhas contas, bonitos, nós vamos ter 6 aulas, pelo que me parece, até janeiro, antes do pré-prova. Vamos ter meia dúzia de aulas nesse revisão para a gente chegar forte, para a gente chegar firme nesta prova de 14 de janeiro. 14 e 15, história no dia 14. Vai estar um calor desgraçado, mas nós vamos vencer. Deixa eu pegar aqui para eu colocar aí no bate-papo para você baixar. Deixa eu ver aqui. O URGS vai ir agora, bonitos. Ó, chegando para vocês aí, vai estar assim o arquivo RevIst URGS aula 1. Ele está processando. Claro que eu vou colocar aqui na tela para nós, mas só para você se achar, beleza? Ele está carregando. E aí, para dizer para vocês como vai funcionar, não sei se vocês já sabem, o professor Demetrios já conversou com vocês. Nesse revisão vai ter uma pequena mudança do que foi para quem estava com a gente no extensivo, seja aqui vendo a aula síncrona ou depois nos acompanhando, né, no horário que se pode, né? Tem gente que vê de madrugada porque trabalha e adquiriu o nosso curso para ver a aula em outro momento. Mas então, quem já era do extensivo, eu e o professor Demetrios, nós revezávamos a história. Eu trabalhava a história geral e ele história do Brasil. Para quem está no chat, acabou de carregar aí para vocês. Voltando, agora no revisão, bonitos, eu vou ficar sozinho com a história nas segundas-feiras, 2 períodos. Então, eu vou trabalhar uma revisão tanto para a história geral quanto para a história do Brasil. E o professor Demetrios vai trabalhar com vocês algo importante, também para a prova de história, mas aí pode ser história, pode ser geografia, que é atualidades, que seria uma história geral pós-Guerra Fria, uma história geral pós-fim do bloco socialista europeu. Mas eu vou com vocês na história para a gente matar essas 15 questões que vão aparecer. E aí, vamos lá. Antes da gente começar a aula efetivamente, só para deixar claro para todos, sei que muitos já viram a prova, para mim carregou, para vocês não? Para mim tinha chegado ali. Não veio? Ele é para estar. Aí, eu até estou vendo na minha outra tela. Conseguiu, o Lucas conseguiu. Qualquer coisa eu baixo de novo. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar na tela, tá? Eu vou colocar na tela, é só para facilitar a visualização de vocês, tá? Não se preocupem. Deixa eu só fechar aqui. Vou deixar aberto. Mas, queridos, antes de eu começar, então, só para deixar bem claro. Fernando, o que eu vou encontrar dia 14 de janeiro de 2023? Primeiro, queridos, a prova da URGS até 2006 tinha 30 questões. Em 2007 passou a ser 25. Quando era 30 questões, tinha uma característica. Quando passou a ser 25 questões em 2007, teve outra característica. A partir da última URGS, a URGS do ano passado, questão da pandemia, da Covid, não pode aglomeração muito tempo, 15 questões. Agora que passou a ser 15 questões e a URGS repete pelo segundo ano consecutivo 15 questões, tem outras características. Aí o que alguns alunos estão achando? Fernando, então diminuiu os assuntos. Não. O que se faz agora? Agora tu bota um enunciado guarda-chuva, como foi, por exemplo, a questão número 1 da última URGS. O que era o enunciado da URGS agora de janeiro de 22? Sobre os povos do Oriente Médio e da África na antiguidade. Marque a alternativa correta.
Aí tinha letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, falando de todos aqueles vários povos que eu vou falar daqui 2 minutos. Isso acontece em outras idades, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Na história do Brasil, por exemplo, tinha uma questão lá na última URGS, com 15 questões, que era sobre a história dos indígenas na América na América da Península Ibérica, seria a América dominada tanto por Portugal quanto Espanha. Pô, olha só, a questão pegava a América espanhola colonial e a América portuguesa colonial, o Brasil colônia. Então, cuidado que não diminuiu o número de assuntos, diminuiu o número de questões. Só que numa questão tu pode fazer várias coisas. Até porque muitos que já viram como é que é o design, o layout, a formatação da prova de história, sabe que a URGS sempre teve também afirmativa 1, 2 e 3. Quais estão corretas? Ou verdadeiro ou falso, que não tem no Enem, não é o design do Enem, porque quem faz a prova da URGS é a Coperce, não é o INEP. Né? Então tem caras diferentes. Mas então, só para deixar todo mundo na mesma página, então, nós vamos fazer 15 questões, não é mais 25, é 15 questões desde a última URGS. Vamos para dentro. Claro que fica aqui uma dica, faça as provas da URGS anteriores, vá no site, Coperce, até escrever aqui no chat, ó, é a Comissão Permanente de Seleção. A Comissão Permanente de Seleção é a empresa que faz a prova para a URGS. Tipo, vestibular da USP, não é a USP que organiza, é a FUVEST. Quem organiza o vestibular da URGS é a Coperce. Fala no site, tu pega as últimas provas, tem que olhar a cara das provas de história da URGS, de física, de química, de geografia. E aí uma última dica, só uma atenção na antepenúltima prova. Quem for fazer as últimas edições, que fica a dica, faça as últimas edições, mas, queridos, tomem cuidado com a antepenúltima prova, que foi no início de 2019, valendo para 2019. É porque a penúltima prova foi no final de 2019, valendo para 2020. A URGS queria fazer essa conversa de fazer as provas sempre no ano anterior. Só que aí veio a pandemia e aquilo que a URGS pensou acabou na primeira edição, de fazer a prova no ano anterior. Então, a última prova foi em janeiro desse ano. A penúltima prova da URGS foi no final de 2019, valendo para 2020. O perigo é a antepenúltima prova, que ela tem uma cara diferente da URGS. Ela ficou uma prova muito mais difícil do que em outros anos. Sempre acontece, sempre tem um ano que alguma prova, ou de física, ou de história, ou de matemática, ou português até não, né? Ou biologia, se eu não me engano, biologia, a última prova meio que saiu fora do prumo da curva. Sempre tem um ano que alguma banca enlouquece. Foi o caso da antepenúltima prova lá do início de 2019. Então, só fica aqui essa observação para vocês, para quem for fazer. Fechou? Falamos tudo, né? Tal. Qualquer coisa, bota ali no chat que eu vou te ver. Se cair a internet, eu volto. Não te preocupa. Vamos lá, meus amores. Vamos lá que temos trabalho. Vamos lá, então. Cadê a minha aula? Aqui. Tem aquele negócio, agora eu não sei se vai funcionar, né? Que eu estava com dificuldade no revisão de botar a tela inteira. Será que de novo eu botei esse guru? Tinha me esquecido, né? Que de novo acho que eu botei esse guru aqui. Dá para ver igual. Me esqueci desse negócio. Eu queria escrever na tela de vocês. Depois que esse Zoom atualizou, teve esse pequeno problema. Vamos ver aqui. Vou tentar só uma vez, senão nós vamos ir para não ter perda de tempo. Se eu clicar aqui, o que acontece? Se eu clicar aqui... E aí eu volto para cá. Aí fica uma tela muito preta. Agora voltou a ficar a tela pequena. É que eu vejo aqui mais de uma tela, né? Então eu consigo ver o que vocês estão vendo, não só na minha tela principal aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu dar o stop share. Deixa eu vir para cá. Vou tentar só mais uma vez, senão nós vamos assim mesmo.
Vida de professor não é fácil, né? Vamos lá. Senhores, vamos lá. Vamos partir. Olha só. Agora caiu tudo aqui. Deixa eu ver se eu tô aqui, né? Tô ainda. Mas paciência que tudo vai dar certo. Deixa eu vir para cá. Deixa eu vir para cá. Ó, consegui. Não sei como. Ah, deu certo. Vamos aproveitar, né, senhores, enquanto a gente consegue. Embora eu não estou conseguindo ver o que escrever. Mas vamos lá. Bonitos, então, olha só. Fernando, para o vestibular da URGS, pré-história. Queridos, pré-história é praticamente impossível, tá? Caiu pré-história em 2008, quando eram 25 questões. E a gente falava, olha, nesse ano vai cair, não caiu. Agora, com 15 questões, praticamente impossível aparecer pré-história, que tradicionalmente seria o primeiro momento, tá? Vocês estão me ouvindo, né, bonitos? Só me confirmem aí. Só me diga no chat para eu dizer sim. Sim, sou. Obrigado. Foi lá. Obrigadão. Então, meus amores, para a história, esqueça. 15 questões, não. Valeu. Continuando, então. Aí vamos para a Idade Antiga. Na última URGS, caiu a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental, que tradicionalmente se diz 5 povos. Beleza, brigadão. Mas, queridos, a URGS, nos últimos 8 anos, tem falado num 6º povo, que estaria no sul do Egito Antigo. Então, para o Enem nós não falaríamos, mas para a URGS nós vamos falar de 6 povos na Antiguidade Oriental, e depois vamos para a mais famosa Antiguidade Europeia, ou Antiguidade Clássica, ou também chamada, como está ali na sua frente, Antiguidade Ocidental. Mas, Fernando, na última URGS já caiu a Antiguidade Oriental, pode cair de novo? Pode cair de novo. Dificilmente vai ser uma questão agora só para a Antiguidade Oriental, mas pode aparecer, tá? Vamos lá, vamos ver então, Antiguidade Oriental, 6 povos. Para a URGS, 6 povos. Claro que 2 aqui são os mais importantes, a gente fala isso aqui para o Enem, fala para a URGS, fala para qualquer vestibular, Mesopotâmia e Egito, para qualquer prova, para qualquer vestibular, sempre são importantes. Estão na região do Crescente Fértil, tu já conhece isso aqui muito bem. Vamos para pensar coisas para a nossa prova, bonitos. O que tem de comum entre Mesopotâmia e Egito? O que tem de comum entre Mesopotâmia e Egito? E depois eu vou falar algo só da Mesopotâmia para fins de prova, tá? Olha só. E tudo aqui, repito, tudo aqui pensando URGS 2022. Né? Nós temos todo um trabalho. Se fosse a aula para 2021 é uma, para 2023 que a gente vai vendo a análise e o balanceamento das questões, como é que elas têm vindo, tá? E aí agora eu perdi a minha coisinha de escrever aqui. Ah, eu ganhei a tela, mas perdi a minha coisa de escrever. Oh, beleza. Ô, Soro, o que estava escrito lá é Antiguidade Ocidental, né? Isso, Antiguidade Ocidental, tá? Só que agora nós estamos entrando na Antiguidade Oriental, tá? Esses dois aqui, que eu estou voltando ali na tela, Antiguidade Oriental e Ocidental. Agora nós vamos para a Oriental. 6 povos, vamos começar com Mesopotâmia e Egito. O que tem de comum entre eles, meus amores? Olha só. Ai, eu queria poder escrever nesse negócio aqui. Tá, agora eu tirei. Eu vi que eu tirei aqui. Has stopped. É que eu consegui aumentar, deixar a tela grande, né? Só que daí eu perdi o referencial do poder escrever na tela. Aqui. Tá, eu vou escrever agora aqui, ó, meus amores. Vou ali mais pequenininho na tela, mas acompanha. Fernando, o que são Mesopotâmia e Egito? Sociedades hidráulicas. Coloca aí. Sociedades hidráulicas, ou seja, as duas. Beleza, é isso aí, né? Dá para ver bem, vamos lá. Ah, Fernando, sociedades hidráulicas porque elas dependem da água. Bom, me diz um ser vivo que não dependa da água. Isso é muito pouco. O que se quer dizer, meus amores, com Mesopotâmia e Egito serem sociedades hidráulicas é que a economia, a produção econômica de Mesopotâmia e Egito dependia da água. No caso, as cheias dos grandes rios. Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, Rio Nilo no Egito. Para deixar bem claro de novo, o que significa serem sociedades hidráulicas é que as duas dependiam para a sua produção econômica da cheia dos grandes rios.
Os dois, Mesopotâmia e Egito. Tu vai ver daqui a pouco os fenícios. Os fenícios não tinham essa característica. E aí os fenícios tiveram que ser grandes navegadores. Os hebreus não tinham águas tão perto para eles fazerem sua agricultura, tiveram que viver muito do pastoreio ou de êxodos, de saídas. Então, outros povos da Antiguidade Oriental não tiveram águas, no caso, grandes rios, para serem sociedades hidráulicas. Mesopotâmia e Egito não. Foram sociedades que usaram a água dos grandes rios para sua economia. Avançando, falou também de Mesopotâmia e Egito, meus amores. Os dois tiveram cidades-estado, no caso o Egito virou até um império, virou um império centralizado, mas sejam cidades-estado, seja império, autoritários. Apareceu democracia na Mesopotâmia, vai ter errado a alternativa. Apareceu democracia no Egito, vai estar errada a alternativa. Os dois foram locais na Antiguidade Oriental de estados autoritários e teocráticos. Autoritários e teocráticos, ou seja, política e religião juntas. Política e religião juntas, seja na Mesopotâmia, seja no Egito. Então, se aparecer numa questão falando Mesopotâmia, Estado laico, vai estar errada a alternativa, ou a proposição 1, ou vai ser falso, parênteses. Se falar Egito Antigo, Estado laico, da mesma forma, vai ser falso, parênteses, vai estar errada a assertiva 1, 2 ou 3, ou vai estar errada a alternativa A, B, C, D ou E. Então, politicamente autoritários e teocráticos, misturando política e religião. Teocracia, misturar política e religião. Por último, meus amores, um ponto em comum, uma característica comum entre Mesopotâmia e Egito, a questão da servidão coletiva. Qual é o grande pega-ratão? É não pensar que a base do trabalho era a escravidão na Mesopotâmia e no Egito. Tinha escravos na Mesopotâmia? Tinha, mas não era a base da mão de obra. Tinha escravidão no Egito? Tinha, mas não era a base da mão de obra. O que era a base da mão de obra na Mesopotâmia e no Egito? Camponeses em servidão coletiva. Trabalhadores rurais em servidão coletiva. E aí, cuidado com o jogo de palavras, cuidado com o vocabulário. Trabalho compulsório é a mesma coisa que servidão coletiva? Calma. Trabalho compulsório é o título, é o gênero. Servidão coletiva é um tipo de trabalho compulsório. A escravidão é outro tipo, é outra modalidade. Depois que tu vai ver na Idade Média, os servos, lá na Europa medieval, é outro tipo de trabalho compulsório. Então, a servidão coletiva é um tipo de trabalho compulsório. Qual é a característica desse aqui? Deixa eu apagar aquela lacuna para facilitar aqui, ó, meus amores. Na servidão coletiva, na Mesopotâmia e no Egito, era trabalho compulsório em troca de acesso à terra. O faraó obrigava: trabalhem e construam pirâmides para mim, vocês camponeses. Depois de construir uma pirâmide para mim, você vai poder ter acesso à terra. Não à propriedade, que a propriedade da terra, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, era do Estado, do ente público. Para poder ter acesso à terra para plantar alguma coisa. Ou na Mesopotâmia, trabalhador rural, camponês, trabalha aqui para mim, para fazer obras hidráulicas, construir dique, canal, barragem, e daí você vai ter acesso à terra. Então, era um trabalho compulsório, era um trabalho obrigatório, só que não era full time. Não era full time, não era o tempo todo. Porque se fosse o tempo todo, não seria servidão coletiva. Seria escravidão. Fechou? Escravidão é Grécia e Roma. Lá na Grécia e na Roma Antiga, vai ser escravidão à base da mão de obra. Na Mesopotâmia e no Egito, a base da mão de obra era servidão coletiva. Queridos, isso aqui é o mais importante, tá? De Egito, e aí pensando para a prova especificamente da URGS agora, eu acho que eu falei 22 antes, né? É que há tantos anos. Pensando agora especificamente para a URGS 2023, mas esse revisão que começa agora em 2022, então vamos deixar coisas específicas do Egito, tá? Eu estou aqui num curso de revisão, tendo que colocar aquilo que é mais importante para vocês.
Nós vamos nos focar na Mesopotâmia, senhores, só para algumas lembranças específicas da Mesopotâmia. Porque, olha só, no Egito, quem é que viveu no Egito? Basicamente, egípcios, em fases diferentes, né? Mas na Mesopotâmia não basta lembrar que eram mesopotâmios ou mesopotâmicos, isso é muito pouco. Atenção, a Mesopotâmia era subdividida em povos. E aqui eu botei pelo menos a lembrança de 3 povos da região da Mesopotâmia, que é legal você dar uma lembrada para a URGS em janeiro de 2023. Falar dos sumérios, lembre, é os que criaram a escrita, e a escrita de um tipo, deixa eu mudar aqui essa letra aqui, eles criaram a escrita, meus amores, mas é a escrita de um tipo, eles criaram a escrita cuneiforme, porque era feita com um instrumento chamado de cunha. Então, falou de sumérios, os primeiros que inventaram a escrita. Parênteses. Tem um Grenal, tá? Tem um Grenal, um Fla-Flu. Quem é que teria começado primeiro a escrita? Se os sumérios na Mesopotâmia ou os egípcios lá na sua região do norte da África? Para fins aqui de prova, os sumérios na Mesopotâmia. Embora nenhuma prova vai pedir quem foi o primeiro povo, né? Resolva esse Grenal. Nenhuma prova vai pedir isso. Mas é uma característica importante a escrita cuneiforme Mesopotâmia, e mais especificamente dentro da Mesopotâmia, os sumérios. Não é que os outros povos também não usem, tá? Você já vem em prova. Os amoritas continuaram usando escrita cuneiforme? Claro. Os assírios continuaram usando escrita cuneiforme? Claro. Mas quem criou foi o primeiro povo da Mesopotâmia, os sumérios. Depois, meus amores, temos os amoritas. Os amoritas que viviam numa cidade muito famosa na Mesopotâmia, já foi nome de novela das 9, das 8, sei lá, Babilônia. A Babilônia era uma cidade da Mesopotâmia e a Babilônia era ocupada principalmente pelo povo, pela subdivisão dentro da Mesopotâmia dos chamados amoritas. Lá na Babilônia tinha um imperador amorita. Com certeza é o nome mais famoso da Mesopotâmia. E como a tela aqui está menor, né, tem pessoal que já pode olhar ali, né, e já pode colar no canto da tela ali. Sim, Hammurabi. Depois eu vou mostrar uma imagem. Falou da Mesopotâmia, lembrem do Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, ao que tudo indica, ainda o primeiro conjunto de leis que se tem notícia começou na Mesopotâmia. Mais especificamente com a subdivisão dos amoritas. Hammurabi era um fulano. O Hammurabi era um imperador dos amoritas. Era um cara que mandava na extinta cidade da Babilônia. Então, Código de Hammurabi. Só uma atenção, meus amores. Saber que é lei de talião, olho por olho, dente por dente, qualquer um sabe, tá? Isso aí não é uma diferença. Código de Hammurabi, o básico. Olho por olho, dente por dente, lei de talião, mas isso aí qualquer um sabe. O que é legal você escrever no seu caderno, né? Porque tem que anotar. Anota bonitinho no caderno para fazer parte do estudo. Eu vou falando, tu vai anotando, vai vendo a tela e aí fica bonito. É legal você puxar uma flecha agora no seu caderno, né? Circula, sublinha Código de Hammurabi, puxa uma flecha e coloca assim: não era apenas um código penal. Repito, Código de Hammurabi, numa flechinha. Não era, tô vendo só a minha internet, tá? Não era apenas um código penal. Porque o pessoal pensa, o Código de Hammurabi só trazia crimes e penas, pelo tal do olho por olho, dente por dente. Mas não era só isso, tá? Ele falava algumas coisas de herança, até mesmo do que, entre aspas, seria salário, embora salário hoje é um termo muito moderno, tá? Cadê minha água? Tá aqui. Então, o mais famoso eram as coisas penais, criminais do Código de Hammurabi. Mas não era só isso que tinha lá, cuidado, tá? Se aparecer uma questão numa prova. O Código de Hammurabi era exclusivamente um embrião de um código penal. Não! Não tinha só leis penais lá dentro. Não tinha só leis de punição lá dentro. Tá?
Falou de sumérios, então, escrita cuneiforme. Falou de amoritas, código de Hammurabi. E falou de assírios. Aqui a prova é bacana, tá, senhores? Aqui a prova é bacana com nós. Porque de assírios, é de lembrar uma característica que daí a URGS gosta de jogar e colocar uma coisa contrária. Qual é que é a característica histórica deles? A violência. A violência em combates, a violência contra quem eles derrotavam em batalha. Aí a URGS gosta de jogar, tá? Os assírios se notabilizaram por questões pacíficas durante a Antiguidade Oriental. Não, nada de pacíficos. Falou de assírios para fins de provas de ensino médio, de vestibulares nível médio. Falou de assírios é brutalidade, é crueldade, é violência. Claro que a história é muito mais complexa, mas para ensino fundamental, isso aqui. Então, meus queridos, falamos agora bastante de Mesopotâmia e de Egito, e falando agora especificamente umas coisinhas a mais na Mesopotâmia. Só para a gente ver aqui o Código de Hammurabi ali. Hoje ele está na França, no Museu do Louvre. Tem todo um debate a quem pertence, né, essas coisas. E está lá com os europeus, está lá na França. Vamos avançar. Olha só. Curso de revisão, nós temos que ir. Mas é claro que a qualquer momento, liga teu áudio, fala comigo, bota no chat, porque eu vou indo mais rápido na espinha dorsal, mas só para a aula, que não tem problema, tá? Fala comigo aí. Vamos lá, meus amores. Bom, falei para ti que, tradicionalmente em história, quando se dá aula de antiguidade oriental, se fala de 5 povos. Mesopotâmia e Egito, e aí se falaria, tradicionalmente, os 3 restantes, hebreus, fenícios e persas. Só que nos últimos 8 anos, tá? Já apareceu 2 vezes a questão do reino de Cush, que pode aparecer também com outro nome, tá? Então, vamos ver também o chamado reino de Cush, que no colégio dificilmente você viu, mas que é importante para a prova, no caso, a prova da URGS, o vestibular da URGS, que não é nenhum pelotão de fuzilamento, é só estudar. Meus amores, dos hebreus, bom, para fins de uma aula de revisão, a grande característica, a grande marca dos hebreus é que eles foram o único povo monoteísta na integralidade. Então, falou de hebreus, os criadores do monoteísmo, no caso, o judaísmo, o monoteísmo judeu. Eu faço só um pequeno parênteses, tá? Que durante 20 anos, cerca de 2 décadas, o Egito foi monoteísta também. Mas aquilo foi a exceção da exceção, com um faraó lá, loucão, chamado Amenófis IV. Mas aquilo, repito, foi a exceção da exceção. Porque falou de antiguidade oriental, Mesopotâmia, Egito, Reino Cush, fenícios e persas, politeísmo. No caso, os persas eram um dualismo, mas tá, passou de 1, né, 2 é politeísmo. Os hebreus não, os hebreus são monoteístas. Tu já deve ter ouvido a expressão, né, civilização judaico-cristã, porque o judaísmo é o primeiro grande monoteísmo. O cristianismo nem era para existir se os judeus tivessem aceitado Jesus. Só que como os judeus lá na Idade Antiga não aceitaram Jesus, aqueles adeptos do Jesus de Nazaré, ou de Jesus Cristo, o termo Cristo é para quem acredita, né? Os seguidores do Jesus de Nazaré, ou do Jesus Cristo, acabaram tendo que fundar uma outra religião porque não foram aceitos no judaísmo. Hebreus, então, lembrem de monoteísmo e lembrem de um nome, um fulaninho, que foi o auge dos hebreus, quando eles não viviam em nenhuma escravidão, eles tinham a cidade de Jerusalém no auge do seu esplendor, da sua riqueza. Então foi no governo dele, para fins de uma prova de ensino médio,
o auge da civilização hebraica na Antiguidade Oriental, que foi o rei Salomão. Tu já deve ter ouvido falar de Davi e Salomão. Davi era pai, Salomão era filho. O rei Salomão. Então, se aparecer Salomão na prova, não é Mesopotâmia, não é Egito, não é Roma, não é bizantinos, não é persas. Apareceu Salomão, apareceu o rei Salomão, rei dos hebreus, em uma das fases dos hebreus na história, tá? O enigmático reino de Cush, vamos para lá, para o vestibular da URGS pode aparecer. Queridos, primeira coisa, pode aparecer reino de Cush ou pode aparecer povos da Núbia? Pode aparecer reino de Cush ou pode aparecer povos da Núbia? Núbia era um nome antigo que se dava para uma região ao sul do Império Egípcio. A Núbia, ao sul do Império Egípcio, lá na Antiguidade Oriental. Hoje, quem quiser depois olhar no mapa, é bem legal, olha no mapa, bota lá no Google Imagens, África, político, que daí vai aparecer a divisão das fronteiras dos países. A Núbia é o que hoje seria o Sudão. Tá? O Sudão atual da África era no passado a Núbia, era no passado o reino de Cush. Tá? O reino de Cush era um reino negro, um império de população negra muito importante na história. E hoje muitos historiadores têm trabalhado que houve um certo apagamento da história do reino Cush por gregos e romanos que nos deixaram muitas fontes, tá? E que não deve ser apagado. O reino Cush foi um reino muito importante, entre várias questões, senhores, porque, por exemplo, tá? Pirâmides já existiam no reino de Cush. Existia pirâmides ao sul do Império Egípcio. A gente pensa em pirâmides no Egito clássico, o Império Egípcio, o que faz ali a duplinha com a Mesopotâmia. Por exemplo, as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos, né? Mas havia essa questão da construção de pirâmides para uma questão religiosa, por exemplo, também na Núbia, também no reino de Cush. Então, dá para se falar muitas coisas deles, desse reino. Aqui nós estamos numa aula de revisão para a URGS, né? Nós temos 6 aulas. A minha lembrança principal aqui é a atenção que as pirâmides não existiram só no Egito Antigo, também existiram lá na região da Núbia, do reino de Cush. Essa aqui é uma bela questão, né, para pegar os alunos que não estudam tanto, só estudam por revisões, né, mal feitas em internet, né? Então, vou citar aqui de noite, é complicado, né? Das 7 às 10, das 7 às 10h15 ou 10h30, né? Muitos aí podem trabalhar ou estudar, é difícil, mas vamos lá. E nós aqui estamos fazendo a nossa parte para você chegar com o máximo de conteúdo possível, né, para fazer render essas noites que você fica aqui. Queridos, foi para Fenícios. Fenícios, aí tem 2 grandes marcas, tá? Fenícios, lembrem, criadores do alfabeto, não é da escrita. A escrita seria os sumérios, da chamada escrita cuneiforme. Então, Fenícios não é a escrita. Fenícios é o alfabeto, uma coisa um pouco mais complexa. Então, falou de fenícios, os criadores do alfabeto. Já, antes de pular para os persas, também quero uma outra coisinha. Lembra que nem todos os povos estavam no crescente fértil? Quais eram os únicos povos na Antiguidade Oriental dentro do crescente fértil? Mesopotâmia e Egito. Os fenícios, por exemplo, não tinham essa maravilha. Então, os fenícios tiveram que criar uma outra ideia para se desenvolver. Então, os fenícios não ficaram famosos por agricultura, como ficou Mesopotâmia e Egito. Os fenícios tiveram que virar comerciantes marítimos. Comércio marítimo. O comércio marítimo foi a grande marca dos fenícios. E agora, como eu sempre brinco para quem já conhece, né, o cu da galinha, o detalhe do detalhe.
Um povo que tem comércio marítimo e um povo que é dominado politicamente por comerciantes marítimos, repetindo, um povo em que a política é dominada por comerciantes marítimos, tem um nome na história que, sim, é um saco, tá? É só para cair em prova e para rodar gente, tá? Mas vamos lá. Falou em talassocracia. Talassocracia. Apareceu na prova talassocracia. Lembre de fenícios. Talassocracia. Quando um governo é comandado por uma elite econômica, no caso, uma elite econômica de comerciantes marítimos. Tem várias elites econômicas. Talassocracia é quando uma elite econômica ligada, relacionada ao comércio marítimo. Porra, Fernando, talassocracia é foda. Ah, pois é. Mas é o que pode aparecer lá na sua prova, então não me bote. Assim, os gregos, em um certo momento, lá uma das várias cidades-estado, né, na Grécia, até teriam tido uma certa talassocracia, tá? Porque nós vamos falar daqui a pouco, os gregos tiveram várias cidades-estado, né? Mas para ensino médio, queridos, para ensino médio, apareceu talassocracia, tu tira tudo e fica com fenícios. Talassocracia, fenícios, talassocracia é fenícios. Depois até vou mostrar no outro mapinha ali o quanto que eles foram comerciantes marítimos e eles andaram perambulando os fenícios, várias regiões ali pelo mar Mediterrâneo. Daqui a pouco eu mostro ali uma para vocês. Por último, meus amores, vamos falar, quando a gente falar lá do período clássico na Grécia Antiga, nós falaremos daqui a pouco lá na Grécia de guerras médicas. As guerras médicas, gregos contra persas. Agora eu peço que vocês lembrem pelo menos o nome de um fulaninho que foi o auge do Império Persa, o auge da expansão territorial dos persas, o auge do domínio dos persas se deu com o imperador Dario I. Dario I, o auge do Império Persa. Depois eu vou mostrar um mapa do Império Persa. Para muitos historiadores, o maior império da antiguidade, até mesmo maior do que o Império Romano no seu auge, foi o Império Persa. Claro que nós não tínhamos satélites na época para averiguar isso, né? É muito difícil uma averiguação histórica fidedigna, tá? Agora, com certeza, da Antiguidade Oriental, nada foi maior que o Império Persa, tá? Porque quem é que foi império na Antiguidade Oriental? Egípcios e o Reino Kush, tá? Ali na Mesopotâmia, alguma hora, se tentou fazer império, mas nada demais. Então, assim, com certeza, na Antiguidade Oriental, o Império Persa foi maior. E ele vai rivalizar em tamanho com o Império Romano, que falaremos daqui a pouco. Queridos, o Império Persa, a partir do chamado Imperador Dario I, ficou tão grande, mas tão gigante, que teve que se dividir em pedaços. E os pedaços do Império Persa apareceram numa URGS há uns 5 anos atrás, eram as satrapias. Apareceu satrapias. Sim, eu sei, você está irritado, né? É um outro nomezinho só para nos fuder na prova. Que aqui é cursinho, pode falar palavrão, né? Mas temos que saber, né, meus amores? Temos que saber. Tá? Satrapias eram o que a gente poderia chamar, assim, grosso modo, de províncias, de estados, tá? Pedaços que se partiam o Império Persa para tentar melhor administrar. Então, o objetivo das satrapias, repetindo, era numa ideia de dividir em pedaços o Império Persa para melhor administrá-lo, tá? Bastante coisa, hein? Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Cush ou Núbia, fenícios e persas. Anota isso aí, repito. Esse contexto aqui foi a última questão lá na prova da URGS desse ano, né?
mas pode aparecer de novo. Não despreze totalmente a Antiguidade Oriental, por favor. Vai aí, só dando um tempinho se alguém está anotando, tira um print aí. E vamos lá. Vamos para a Antiguidade Ocidental, vamos para a clássica. Mas antes quero mostrar duas imagens para vocês, uma sobre os fenícios e outra sobre os persas. Esse mapinha aqui, ó, bonitos. Essa linha vermelha traçada ao redor ali do Mar Mediterrâneo, passa ali pelo Oriente Médio, pelo norte da África, chega ali em regiões do sul da Europa, é, como diz ali, as rotas comerciais dos fenícios. Ou melhor dizendo, né, as rotas comerciais marítimas dos fenícios. Porque falou em fenícios, falou em comerciantes marítimos. E só uma curiosidade, olha ali, ó, no meio do mapa, na África, acha ali uma cidade chamada de Cartago. Vai estar ali embaixo da ilha da Sicília, em preto, Cartago. Daqui a pouco, quando falarmos de Roma, quando chegarmos na Roma antiga, nós falaremos da cidade-estado de Cartago. A cidade-estado de Cartago foi fundada por fenícios. Fenícios fundaram a cidade de Cartago, que depois vai ser importante no contexto da história da Roma antiga, que falaremos daqui a pouquinho. E aqui embaixo, só para terminar, antes de eu tomar a minha aguinha, o mapa só para mostrar o tamanho. Aqui não mostra até as satrapias, tá? As satrapias não aparecem aqui. Mas só para te ver o tamanho do auge do Império Persa, tá? O Império Persa teve outros imperadores, né? Eu falei do Dario, teve um deles que até o Rodrigo Santoro fez no cinema, aquele péssimo filme chamado 300, Xerxes. Xerxes era um imperador persa, filho de Dario, tá? Mas, meus amores, vimos então a Antiguidade Oriental. Claro que qualquer dúvida, fala comigo, tá? Deixa eu me preparar aqui. Agora até eu não estou cansando tanto de dar aula falando. Agora, esse final de novembro, início de dezembro, o cansaço é a parte burocrática, né? De preencher um monte de coisa nas escolas, né, dos alunos e tal. Isso é o que mais cansa. Mas pelo menos a voz fica 100%, né? Porque a gente pouco fala. É prova, E como está a recuperação tua e vamos lá. faculdade, Sur? Ó, boa pergunta. Ela está a 43 do segundo tempo. Só vai ficar para 2023 o TCC, né? E as horas complementares. Então, em julho do ano que vem, serei uma segunda formação, né? Primeiro História, agora Direito. Então, me aguardem. Futuro juiz. Quem sabe, a magistratura é uma área. O Ministério Público, o magistratura, os juízes, né? O Ministério Público, eu acho muito legal, Sur. Promotor. Exatamente, promotor ou Eu procurador. assisti um júri uma vez, achei demais. Não, então, assim, é necessidade, né? É necessário advogados, é necessário promotores, cada um na sua e fazendo o trabalho melhor possível, né? E aí cada caso vai resolver. Deixa eu ver aqui no bate-papo que eu perdi. Fiz o contrário, a Marina. Às vezes faz história primeiro e direito depois, né? No meu caso, fiz história primeiro e direito agora, né? Eu adoro dar aula de história, mas os colégios cansam, né? Então eu pensei assim, um plano de médio e longo prazo, né? Aquela coisa Criança sempre boa. cansa, né, Sur? Por Adolescentes do pré-vestibular cansam. Não, adolescentes pré-vestibular são os mais legais, né? Mas, e pior que as criancinhas do ensino fundamental, eu até me dou bem com elas, que eu sou ditador, né? Porque eles pedem disciplina, eles querem disciplina, né? Então, eu sou ditador com eles e a aula rende, né? Depois até eles me escolhem paraninfo no 9º ano, como agora. Agora eu vou ser o homenageado, né? Mas também é uma grande recompensa. Vamos lá. Mas ainda bem que agora a faculdade, pelo menos, me acabaram as aulas, acabou o semestre. E matei todas as cadeiras, então estou com as noites mais tranquilas, né? Também consigo respirar um pouco mais agora. Ai, que bom, Vamos lá. Eu queria falar uma outra coisa. Que queria falar um monte de coisa. Vamos lá, não vamos cortar. Vamos para a aula, vamos embora. Meus queridos, meus bonitos, vamos lá. Que delícia! Antiguidade Oriental, Mesopotâmia, Egito, Cush, Núbia, Hebreus, Fenícios e Persas, matamos. Claro. Ela agora é a antiguidade que tem mais tendência a aparecer
e pelo que foi a URGS 2022, tá? Agora é ainda mais certo que vai aparecer em 14 de janeiro de 2023, na URGS, a Antiguidade Ocidental. Falou em Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma. Tá? Teria a Macedônia ali no final da história grega, mas é basicamente Grécia e Roma. Aí só para relembrar, quem já era do extensivo com a gente, ou quem está fazendo apenas o curso revisão com a gente, eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, usando o mapinha, cuidado, Grécia jamais foi um império. A Grécia jamais foi um império centralizado. Até vai ter uma hora que a famosa Atenas vai querer se fazer de maluca e vai querer agir de maneira imperialista com outras cidades, que não vão aceitar. Então, cuidado, a Grécia nunca foi um império. A chamada Grécia Antiga nunca foi um império. Roma, sim, mas Roma é depois, tá? Grécia, queridos, lembrem, falou de Grécia Antiga, e é legal você anotar, né, o que eu estou falando agora. Falou de Grécia Antiga, falou de cidades-estado. As cidades-estado, ou as polis. Se aparecer polis em alguma questão lá em janeiro de 2023, tu vai ir para a Grécia. Falou de polis, é Grécia. Polis é um termo grego para cidade-estado. Então, falou de Grécia Antiga, falou de cidades-estado. Uma coisinha a mais. Sendo assim, se eram cidades-estado e se elas nunca foram juntas, porque a Grécia nunca foi um império, falou de Grécia, falou de descentralização política. Cidades-estado, descentralização política. Ou cidades-estado e fragmentação política. Lembre disso, tá? Vamos anotar mais umas coisinhas mais técnicas. Fernando, a história grega teria quantos períodos, né, em termos didáticos? Didaticamente, queridos, nós teríamos 5 períodos na Grécia Antiga. Só que 2 são disparadamente os períodos mais importantes quando pensamos na história da chamada Grécia Antiga. Que é o chamado período arcaico, não se preocupe tanto com datas aqui, tá? Mas, assim, grosso modo, esse período arcaico iria de 800 a 500 a.C., tá? Grosso modo, o período arcaico de 800 a 500 a.C. O que é o período arcaico? É a formação das cidades-estado. Apesar do nome arcaico parecer algo ruim, aqui não, tá? É o início das cidades-estado, das polis, ou poleis no plural, das poleis das cidades-estado na Grécia Antiga, ali no sul da Europa, porque estamos na Antiguidade Ocidental, na Antiguidade Europeia, embora vai ter contatos com a Antiguidade Oriental. Os persas já vão aparecer daqui a pouco aqui de novo. Queridos, e aí em qualquer prova, a gente revisa para o Enem, a gente revisa para a URGS, também é uma revisão para a FUVEST, lá em São Paulo. Qualquer prova, qualquer vestibular, se pedir Grécia, Atenas e a questão da sua democracia, é disparado o que mais se quer dos alunos. Lembrem, havia democracia em Atenas? Havia. Se tu comparar com o que teve antes, Mesopotâmia, a Persas, ou o que vai ter depois a Roma Antiga, se comparar toda a Idade Antiga, Atenas, que era a cidade-estado mais famosa e mais importante em termos, tá? Mas mais importante aqui para provas de ensino médio, era democrática. Se tu comparar com outros lugares da Idade Antiga, fosse a Antiguidade Oriental, fosse a Antiguidade Ocidental, Atenas é democrática. Mas uma democracia excludente, tá? Uma democracia com limites, porque 3 famosos grupos, eu sei que quem já foi nosso aluno lá no extensivo lembra, mas vou lembrar aqui de novo, né? Faz parte. 3 grandes grupos jamais participaram da democracia ateniense. O jamais, o nunca
São termos que a gente tem um pouco de medo de falar, ainda mais em ciências humanas, mas aqui podemos falar. Jamais, nem mesmo com um cara chamado de Clístenes, que está ali embaixo, daqui a pouco eu falarei de Clístenes, nem mesmo com Clístenes participaram, que foram as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Estrangeiros que, para a prova, pode aparecer estrangeiros ou pode aparecer metecos. Ah, lá vem outro nomezinho para me incomodar. Pô, falou da talassocracia lá nos fenícios? Mas aqui a minha função é evitar que você tome uma rasteira das questões. Se aparecer meteco na prova, meteco é estrangeiro, é como os atenienses chamavam os estrangeiros, os metecos. Então, estes três grupos, mulheres, escravos e estrangeiros, jamais participaram da democracia grega. Por isso que ela era uma democracia excludente. Ela aceitava, especialmente a partir de Clístenes, qualquer homem pé de chinelo, né, pobre. Compara com o Império Egípcio. Nossa, isso era um avanço. Mas é claro que hoje isso não nos serve, né? Primeiro que a escravidão em si é um absurdo, né? Então, mas, repito, se usa sim o termo democracia para Atenas. Mas aí lembrar que era uma democracia com limites, era uma democracia excludente, porque mulheres, escravos e estrangeiros não participavam, tá? Outra coisa, porque eu sei de Esparta, porque Esparta é região militar, porque lá quando se está no 6º ano, a antiga 5ª série, no ensino fundamental, Esparta é o que dá graça na aula, né? Mas, queridos, para fins de vestibulares, disparadamente o que mais aparece é Atenas. Então vamos nos focar em Atenas. Atenção para ágora e eclésia. Ágora e eclésia. Termos para Atenas. Ágora e eclésia. Termos para Atenas. A ágora, meus amores, eu pensei em puxar uma flechinha, mas eu achei que eu estava no quadro, né? Não estou no quadro em sala de aula, mas vamos lá. Ágora, meus amores, vou botar primeiro ágora, depois eu botei eclésia. A ágora era a praça pública, aonde é que se dava a democracia ateniense? Na ágora, ou na praça pública. E nesta praça pública funcionava um prédio, um lugar, que era a eclésia. Eclésia que podemos substituir para Assembleia Popular. Então, tu pode dizer assim, ó, a democracia ateniense funcionava na ágora, ou tu pode dizer a democracia ateniense funcionava na eclésia. A ágora era a praça, a eclésia, grosso modo, era um prédio, um lugar, uma repartição pública, entre milhões de aspas aqui, tá? Então, cuidado só, porque acho que eu não falei isso hoje, porque tem que falar um monte de coisa, né? A prova da URGS também tem, em algumas questões, textos de apoio. Não é só o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? A URGS também tem textos de apoio. E aí aparece lá no do nada, a Ágora e Eclésia. A Ágora e Eclésia, lembre, é Grécia. E mais especificamente dentro da Grécia, cidade-estado de Atenas ou a polis de Atenas. Por último, falando do período arcaico e focando em Atenas, 2 políticos foram famosos em Atenas, que seriam, entre milhões de aspas, primeiros ministros. Entre milhões de aspas, tá, queridos? Milhões de aspas. Quem eram os caras que mandavam em certos momentos, tá? Quem foi um político importante dentro da eclésia, em um certo momento? Solon. Quem foi um outro político ou legislador importante na eclésia? Clístenes. Solon e Clístenes. 2 políticos, 2 legisladores famosos da Atenas Antiga.
No caso de Solon, o que mais marca é o fim da escravidão. Solon, fim da escravidão. Só que se eu só parar aqui, meus amores, se eu só... Opa, o que eu fiz aqui? Tirei. Deixa eu voltar. Voltei. Voltei para mim, que a tela tinha saído aqui. Peraí. Se só tivesse assim, ó, tu pensa. Não, tu falou no início da aula de hoje, quando tu explicou que Mesopotâmia e Egito era servidão coletiva, Fernando, tu disse que servidão coletiva era a base da mão de obra na Mesopotâmia e no Egito, e que Grécia e Roma vai ser escravidão. Muito bem. Seu cérebro está funcionando. Então, assim como tá errado. Fim da escravidão. Não é fim da escravidão, é fim de um tipo, de uma modalidade de escravidão, que era a escravidão por dívidas. A escravidão por dívidas, em certo momento da Atenas Antiga, a partir do mandato, com T de tatu, a partir do mandato, digamos assim, de Solon, a por dívidas vai acabar. Mas a escravidão vai continuar. Escravidão de prisioneiros de guerra, prisioneiros de batalha. Ah, mas não era Esparta, que era um quartel-general a céu aberto? Não, não era só Esparta. Atenas também tinha capacidade militar e de fazer presos políticos. Presos políticos, não deixa de ser, tá? Mas preso político aqui fica muito anacrônico. Fazer presos de guerra, tá? Presos de batalha. Então, fim da escravidão por dívidas, grande marca da época do legislador Solon. Já de Clístenes é saber que ele é o pai, o motherfucker. Ele é o pai da democracia ateniense. Porque a partir de Clístenes, meus amores, até mesmo um homem pobre, em tese, poderia participar. Eu digo em tese, porque uma coisa seria estar lá na eclésia, estar lá na ágora. Outra coisa é ele ser ouvido. Né? Podia estar lá o homem pobre. Só que daí tinha que se fazer ouvir. E aí isso já caiu em Enem e em URGS. A questão da retórica. A retórica, a arte de bem falar, que era algo muito desenvolvido em Atenas. Para quê? Para poder falar na eclésia, para poder falar na ágora e ser ouvido, ter a capacidade de persuasão, retórica para ter persuasão. Tá? Mas, deixando claro, por que Clístenes seria o pai da democracia? Porque com Clístenes foi o máximo que se chegou, que é um homem livre, pobre, poder participar. Qual é uma pegadinha em prova que você não pode cair? Clístenes, também conhecido como pai da democracia ateniense, ficou marcado na história da Hélade. Hélade seria a Grécia, tá? Ficou marcado na história da Grécia por ter autorizado a participação de mulheres na democracia. Falso, errado. Não. Coisa mais machista, né? Autorizado, né? Mas era o mundo da época. Não, tá? Mulheres, escravos e estrangeiros jamais participaram, nem mesmo com Clístenes. Nem mesmo com Clístenes. Mulheres, escravos e estrangeiros, nunca. Guarda bem isso aqui, tá? Guarda bem período arcaico, guarde bem a cidade-estado de Atenas, a polis de Atenas. Só para deixar bem claro, tinha mais de 100 polis, 100 com C, mas Atenas, para fins de provas de ensino médio, é a mais importante e a mais famosa. Tá bom? Me veio um negócio para falar... Não, vamos lá, vamos avançar. Internet tá boa. Meus amores, Grécia, falei, é dividida em 5 divisões didáticas. Para provas, 2 nos interessam. Para provas, 2 divisões. O período arcaico e o período clássico. Eu tô vendo ali no canto da tela, daqui a pouco vem Roma Antiga. Daqui a pouco vem Roma Antiga, tá? Vamos lá, olha só. Período clássico, mais ou menos, tá? Mais ou menos,
entre 500 a 300 a.C. Então, o arcaico, mais ou menos de 800 a 500, os historiadores divergem nisso, mas o período arcaico, meus queridos, mais ou menos de 800 a 500 AC, e o período clássico, mais ou menos de 500 a 300 AC. Clássico, falou em período clássico da Grécia, lembra uma palavra, guerra, ou no plural, guerras. Período clássico são as guerras. No caso, uma guerra externa e uma guerra interna. Uma guerra externa e uma guerra interna. Externamente, em qual guerra? Que os gregos, não só os atenienses junto. Externamente, em qual guerra os gregos vão se envolver? Por questões de disputa marítima comercial, guerras médicas. Vamos escrever junto. Guerras médicas é gregos versus persas. Eu disse que eles iam voltar, estão aqui. Então podemos dizer assim, né? Uma guerra entre a antiguidade ocidental e a antiguidade oriental, pelo menos um povo da antiguidade ocidental, os gregos, contra um povo da antiguidade oriental, os persas. Gregos versus persas. Atenção, guerras médicas não foi só Esparta contra os persas, não foi só os atenienses contra os persas, foi os gregos contra os persas. Eu faço essa atenção, porque cuidado com o 300, né? Eu até me neguei a ver o 300 parte 2, tá? Porque o filme que tem pano de fundo histórico, não precisa ser fidedigno, tá? Até porque no futuro eu vou ser diretor de cinema, né? Depois de eu ser juiz, eu vou ser diretor de cinema. E aí tem a licença poética, tá? Claro. Só que tudo tem limite, né? Tudo tem limite, né? Até mesmo licença poética tem limite. Aquele 300 é um absurdo, tá? Eles retratam o 301, né? Acho que é de 2006, 2005, né? Eles retratam os persas como os enviados do demônio. Aí não dá. Mas, queridos, então, guerras médicas foi gregos contra persas. A grande causa dessa guerra, foi uma disputa comercial marítima no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era muito importante na antiguidade, fosse a ocidental, fosse a oriental, e aí vai ter uma hora que os persas vão dizer, o mar Mediterrâneo é meu. Os gregos vão dizer, em especial os atenienses, porque a Atenas dependia mais de comércio marítimo. Aí os atenienses vão dizer, não, o mar Mediterrâneo é meu. E aí, cada um dizendo que o mar Mediterrâneo era seu, os caras vão se cagar a pau. No fim, quem é que venceu? Cuidado, Batalha de Termópilas, que aparece lá no 301. Batalha de Termópilas, os persas vencem. Mas aquela conversa, né? Venceu a batalha, mas não venceu a guerra. No fim, quem vence são os gregos. Gregos vencem, tá? A cidade-estado, meus queridos, que mais contribuiu, presta atenção agora, que nós vamos fazer o link com a Guerra do Peloponeso. Bom, os gregos venceram. Nas batalhas, até porque muitas batalhas foram no mar, tá? Navios de guerra, né? Sem canhão, né? Porque não tinha pólvora aqui ainda. Mas nestas batalhas contra os persas, a cidade-estado que mais se destacou foi Atenas. Atenas mais se destacou. Atenas foi a grande responsável pela derrota dos persas. Teve lá a chamada Batalha de Salamina, com S, por exemplo, tá? A Batalha de Salamina, uma batalha decisiva nas guerras médicas. Vitória dos gregos. Bom, aí os gregos vão chegar para não deixa de ser, os atenienses, eram gregos, mas vamos lá. Os atenienses vão chegar para seus vizinhos gregos e vão dizer assim: ô Grécia,
Se não fosse eu, Atenas, todo mundo tinha se fudido. Todo mundo tinha sido invadido pelo Império Persa. Se não fosse eu, Atenas, estava todo mundo ferrado. Aí eles olharam. Tá, tudo bem. Mas aonde é que tu está querendo chegar com essa conversa? Aí Atenas disse, eu acho que está na hora de vocês, outras cidades-estado, outras polis, me pagarem tributos, me pagarem impostos. Porque senão eu vou ter que agir de maneira mais violenta. Lembra o que eu falei há uns 15 minutos atrás? Grécia nunca foi um império. Mas vai ter uma hora que uma cidade-estado, os atenienses, vão querer agir de maneira imperialista. Credo, já é 8 e 10, cruz. A aula boa vai assim, né? Ai, modesto, obrigado. Então, olha só, meus amores. Os atenienses vão querer agir de maneira imperialista. Muito humilde. Obrigado. Os atenienses vão querer agir de maneira imperialista. Aí, não, né? Então, a Guerra do Peloponeso vai ser a guerra interna. Guerra do Peloponeso é quem contra quem, meus amores? É gregos versus gregos. Guerra do Peloponeso é gregos versus gregos. No caso, gregos liderados por Atenas, gregos liderados por Esparta. Aí Esparta vai se colocar na linha de frente. Não, nós não aceitamos o imperialismo ateniense. Então, tu tinha de um lado o pessoal liderado por Atenas, de outro lado o pessoal liderado por Esparta. A causa dessa guerra seria o imperialismo ateniense, a tentativa de imperialismo por parte de Atenas. O pau vai quebrar de novo, só que agora dentro da Grécia Antiga. Queridos, as guerras médicas se resolveram mais no mar, e aí Atenas foi mais importante. Guerra do Peloponeso vai se desenvolver mais em terra, e aí os espartanos vão se dar melhor, e aqui quem vence vão ser os gregos liderados por Esparta. Gregos liderados por Esparta vencem. Tá? E pesca agora o que eu vou dizer para ti, para nós encerrarmos a história da Grécia e pelo menos vermos Roma hoje. Eu pensei em ver também a Idade Média, mas se não der tempo, tudo bem. Olha só. Por que começou a Guerra do Peloponeso mesmo? Porque os espartanos disseram, nós e eu e outros vizinhos não aceitamos o imperialismo de Atenas. Esparta venceu Atenas. Como é que Esparta vai começar a agir? De maneira imperialista. Aí vai se levantar uma cidade contra Esparta, chamada de Tebas. Vão se matar a pau. Tebas vai vencer. Como é que Tebas vai começar a agir? De maneira imperialista. Queridos, a partir do Peloponeso vai começar a decadência da Grécia Antiga. Repito, a partir da Guerra do Peloponeso vai começar a decadência da Grécia. Porque os caras vão começar a brigar entre si. Constantes guerras internas. E esquecem das suas fronteiras. Então vem para cá, ó. Problema aí na sua tela. Novas guerras internas ou sucessivas guerras internas após o Peloponeso. O Peloponeso foi o início, é a mais famosa, mas teve outras. Essas novas guerras, essas sucessivas guerras, vamos escrever aqui, tem que tirar isso aqui. Enfraqueceram os gregos, vírgula, e facilitaram invasão estrangeira. Então, a partir da Guerra do Peloponeso, repetindo, começa uma crise na Grécia Antiga.
E aí vai ter a invasão de um povo que estava ao norte da Grécia, que vai ficar famosa por causa também de um fulano que vai vir daqui a pouco, chamado de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Quem invade a Grécia é a Macedônia. No caso, foi o pai do Alexandre que invadiu, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, meus amores, como é que acaba a história da Grécia Antiga, a Grécia de Idade Antiga? Ela acaba, digamos assim, com a invasão da Macedônia. E daí a Macedônia vai liderar as cidades-estado, né? Vai exigir obediência das cidades-estado a ela, a Macedônia. Não é que a Macedônia tenha passado um carro em tudo na Grécia, tá? Os macedônios ou macedônicos respeitavam a cultura dos gregos, tá? Especialmente dos atenienses. Tanto é que Aristóteles, o Aristóteles famoso, Aristóteles foi professor de Alexandre Magno, tá? Mas politicamente falando, quando é que foi o fim da Grécia Antiga? Politicamente falando, após as guerras do Peloponeso, após sucessivas guerras internas, na invasão da Macedônia sobre a Grécia. Agora, antes de irmos para Roma, eu insisto, guardem o que nós vimos em período arcaico. Guarde a história da questão da democracia grega, quem foi Solon, quem foi Clístenes, pelo menos isso. Queridos, vamos que vamos, é revisão. Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Cush ou Núbia, aí fomos para fenícios, persas, gregos, um pouquinho ali de Macedônia, Roma. Como é que começa a Idade Antiga? Na Mesopotâmia, termina na Roma. Então, Roma Antiga é o último conteúdo da Idade Antiga. Quando acabar a Roma Antiga, começa a Idade Média. Sei que muitos alunos já sabem, mas, né, como professor, nós sempre temos que deixar todo mundo emparelhado. Roma, bom, Grécia didaticamente tem 5 divisões. 2 são mais importantes. Roma, didaticamente, queridos, tem 3 subdivisões. 2 são mais importantes, que é a época da Roma republicana e depois a época da Roma imperial. E a partir da República Romana, eu começo a colocar umas datas, não é que você tenha que decorar, nenhuma questão de prova vai colocar para você letra A a E em que época foi, claro que não, é só para você se localizar, só para isso. Então, mais ou menos de 509 a 27 AC, a República Romana, meus amores, que vamos dividir em 3 gavetas de conhecimento. Bastante tempo, né? 509 a 27 AC, embora o período arcaico teve 3, né? Também foi grande, então vamos lá. República, na Roma, estamos em Roma, deixa a Grécia, vamos para Roma. Roma, República. 3 gavetas de conhecimento, letra A, letra B e letra C, que vai vir daqui a pouco. Bom, Roma, acho que é meio claro tu lembrar, patrícios contra plebeus. Roma, República, a classe social dos patrícios, a classe social dos plebeus não se davam bem, tinham interesses divergentes. Mas atenção, os plebeus, ao longo da história, vão conseguir alguns ganhos. Não é que eles vão mandar no cume do poder político, isso não. Isso na República era dos patrícios. Mas eles conseguem alguns ganhos, ou como eu escrevo ali, algumas conquistas da plebe, mediante pressão, sucessivas greves entre aspas, porque greve é uma palavra um pouco moderna demais, mas com pressão, com luta social, os plebeus conseguem alguns ganhos. Vou falar de 2 grandes ganhos para fins de prova. Aconteceu lá na Grécia com Solon, vai acontecer aqui na Roma Antiga, por pressão dos plebeus, meus amores, o fim da escravidão por dívidas. Não é toda a escravidão, é a escravidão por dívidas.
Essa modalidade, uma hora vai acabar em Atenas, essa modalidade, uma hora vai acabar na Roma, estamos falando agora. Além disso, uma outra conquista importante para os plebeus foi um cargo que eles vão ganhar dentro do ninho da serpente, que era o Senado. O Senado, esse nome até é um nome romano, o Senado era o principal órgão de poder na República Romana, e o Senado era comandado pelos patrícios. Patrícios eram senadores. Só que os plebeus vão ganhar um cargo para funcionar lá dentro. Um espião, né, dos plebeus, com muito poder, que vai ser o cargo de tribuno da plebe. O tribuno ou os tribunos da plebe. Tribuno da plebe. Presta atenção. O que era o tribuno da plebe? Era um cargo. Um plebeu era escolhido entre os plebeus para ocupar esse cargo. E esse cargo tinha um poder bem importante. Ele poderia vetar, ele poderia anular decisão dos patrícios, decisão dos senadores. Aí é claro que uma pergunta tem que passar pela sua cabeça agora. Fernando, mas se esse cargo tinha essa força de poder vetar, de poder anular uma decisão dos patrícios, ficava ingovernável. Porque manda, veta, ninguém governa mais. Queridos, mas é o seguinte, né? Corrupção não é algo inventado no século XXI. Muitos plebeus, na verdade, se venderam para os patrícios. Tá? Poucos plebeus usaram essa Ferrari, que era, né, esse canhão que era o tribuno da plebe. 2 irmãos usaram, mas acabaram morrendo, os irmãos Graco, os famosos irmãos Graco. Os irmãos Graco foram tribunos da plebe, mas acabaram morrendo, né? Muitos acabaram se vendendo. Mas o fato é que existia, tá? Então, se aparecer na prova, questão teórica, tribuno da plebe tinha o poder de vetar, tribuno da plebe tinha o poder de anular decisão dos patrícios, lá no Senado. Letra B. Agora vamos para a questão da Roma famosa, de livro, de filme. Expansão territorial. Cuidado com pegadinha. A expansão territorial da Roma Antiga, meus queridos, não começa no Império. A expansão territorial da Roma Antiga já começou na fase republicana. Império é o que vai vir depois de 27 AC. Mas na República já tinha começado as expansões territoriais. E aí, quando eu te mostrei lá um mapinha falando da expansão dos comerciantes marítimos fenícios, pedi para te gravar uma cidade, lembra? Cartago. Vai estar ela aqui agora. O que é Guerras Púnicas? Guerras Púnicas foram guerras de Roma versus Cartago. Roma versus a cidade-estado de Cartago. Quero botar um C maiúsculo. Agora foi. Não preciso nem de dizer que Roma vai vencer. Roma vence as guerras púnicas. Roma vence a cidade-estado de Cartago no norte da África. Por que essa guerra é uma guerra importante e ela é sempre destacada, meus bonitos? Porque Cartago era a última pedra no sapato para a expansão da Roma Antiga pelo norte da África. E aí, chegando no norte da África, Roma depois poderia acessar o Mar Vermelho, cruzar o Mar Vermelho e chegar no Oriente Médio. Ou seja, a partir da vitória nas Guerras Púnicas, a partir da vitória sobre Cartago, começa a grande expansão territorial de Roma. E quanto mais expansão territorial, mais prisioneiros de guerra, mais prisioneiros de batalha. Escravidão por dívidas acabou, mas a escravidão como um todo não.
a principal consequência das guerras púnicas, queridos, a principal consequência foi a consolidação da escravidão. Ou, como diriam alguns mais antigos, a consolidação do modo de produção escravista na Roma Antiga. Tá? Consolidação da escravidão é uma consequência bem importante. Além disso, uma segunda e última consequência aqui numa aula de revisão, num curso revisão, quem é que vai começar a se destacar a partir dessas guerras? Vai ter outras, tá? Mas as guerras púnicas é a primeira importante. Que grupo vai começar a se destacar? Militares. Militares. A partir das guerras púnicas, nós vamos ter a ascensão dos militares na história da Roma republicana. E, meus amores, estes militares, vai ter uma hora que eles vão chegar para os patrícios e vão dizer: ô patrícios, eu não quero só ficar lutando e toda a parte boa das guerras fica para vocês. Nós, militares, queremos voz política. Patrícios, nós, militares, queremos atuação política. Por bem ou por mal. E aí vamos para a letra C, a crise da República. Só dá um tempinho, quem estiver escrevendo aí, tira um print, e aí vamos encerrar essa República e chegarmos no Império. E aí do Império a gente mata a Idade Antiga, e ela que vem eu vou para a Idade Média, e já chega um pouquinho em Idade Moderna, e daí daqui a pouquinho também já vamos falar de história do Brasil junto. Meus amores, crise da República Romana? Bom, porque de um lado nós vamos ter interesses dos patrícios e de outro, interesses dos militares. E muitos militares, na verdade, até vão usar os plebeus para isso, né? Ô plebeus, vocês não gostam dos patrícios? Se aliem com nós. Quem foram dois militares muito famosos na República Romana? Júlio César e seu sobrinho Otávio Augusto. Júlio César é com certeza o nome mais famoso na Roma Antiga. Cuidado, Júlio César nunca foi imperador. Júlio César não viveu na fase do Império Romano. Júlio César viveu no fim da República. Tá? Então, Júlio César era, né, um líder militar, né? Um líder militar, chegou a tomar o poder em certo momento, mas foi assassinado a mando de patrícios. Toda a conversa de até tu, Brutus, meu filho. Até hoje, historiadores divergem, tá? Brutus não seria bem filho de Júlio César. Poderia fazer uma tradução de filho, seu moleque. Brutus era um senador muito jovem, né? Então, Júlio César dizendo, até tu, Brutus, mal saiu das fraldas e já está conspirando contra mim, né? Algo nesse sentido. Só que, queridos, os militares não se abalaram com a morte de seu grande líder, Júlio César. Um sobrinho de César, de Júlio, prometeu vingança. Otávio Augusto. Otávio Augusto vai acabar se impondo aos patrícios, se impõe ao Senado patrício, e vejam só, e se torna o primeiro imperador de Roma. Júlio César, perdão, Júlio César não. Otávio Augusto se torna o primeiro imperador de Roma. O cara que faz a virada da fase republicana para a fase imperial da Roma Antiga. Otávio Augusto. Otávio Augusto. Augusto depois vai ter a ideia de divino, né? O divino Otávio. Otávio Augusto. Meus amores, vamos só pelo menos ver, eu também não quero acelerar, tá? O finalzinho do Império eu vou falar na próxima aula. Vou deixar o seu intervalo. Tô cansado, Fernando. Coragem, vamos lá, tá? Vamos lá. Dezembro tá chegando, tem Natal,
tem baile da favorita com Luísa Sonza, eu acho que eu vou ir. Eu vou fazer festinha, né? Um pouquinho de festa também, né, senhores? Merecemos festa também. Ô, Sor, Vamos lá. falando Fala. em festa, tu viu que cancelaram o show do Motley Crue em Porto Alegre, em Curitiba? Cancelaram. Eu tinha um pessoal que ia Cancelaram. ir. Eu tinha uns amigos, eu não ia ir. Eu ia isso, olha que tristeza. Que triste, que triste. Pai, esse ano eu fui bastante show hoje. Mas eu tô pensando em ir num baile funk. Vamos no baile funk, do baile da favorita. Mas vamos lá, vamos estudar, senhores. Então, dezembro tá chegando, coragem. Olha só. Aqui você tem nesse mapa Tudo pela Luísa Sonza, Sor. Luísa Sonza, olha só. Aqui você tem o mapinha do auge do Império Romano, na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. Só falar aqui, queridos, eu quero só falar do Alto Império, que o Baixo é a decadência, eu falo na semana que vem, porque o Baixo Império vai ser o link com a Idade Média. E semana que vem vamos ver toda a Idade Média e quero chegar um pouquinho também em Idade Moderna. Olha só. Alto Império. Alto auge, baixa decadência. Bem simples. O Império Romano, só curiosidade, né? O Império Romano, pelo calendário que se usa, é o que faz a virada do zero, né? Do antes de Cristo para depois. Então, começa em 27 AC e termina em 476 DC. O Alto Império é esse mapa aqui. Voltando ele aí na sua tela, é o auge aqui do Império Romano. E só lembrar de uma coisinha importante para qualquer vestibular, eu encerro a aula de hoje no Alto Império. Tinha um troço que já existia na República. Mas vai ser muito mais usado por imperadores romanos na época do chamado Alto Império, que era a famosa política do pão e circo. Para acalmar as massas, para evitar rebeliões, jogos e comida de graça em certos momentos. Para acalmar a massa, jogos e comida de graça em certos momentos. A política do pão... que depois vai virar até metáfora, né? Vai virar metáfora depois para outros momentos da história, seja da história geral, seja da história do Brasil, né? Especialmente na idade contemporânea, seja história geral, seja história do Brasil. A política do pão e circo. Por exemplo, o que aconteceu muito no Coliseu. No Coliseu, um estádio construído na época do Império, na dinastia dos Flavianos, não importa isso agora, mas o Coliseu foi só um local clássico de pão e circo, da chamada política do pão e circo na Roma Antiga. Fernando, o baixo é decadência. Né? Já falamos ali o baixo, né? Nada muito criativo dos historiadores. E aí vamos falar o que vai contribuir, meus bonitos e bonitas, para o fim da Roma Antiga, para o fim do Baixo Império e, consequentemente, da Roma Antiga. E aí faremos o link com a Idade Média. Vou botar aqui, e semana que vem nós vamos falar de tudo isso aqui na aula de revisão, né? Nós temos que ir, e depois iremos para a Idade Moderna. Posso enviar completinho, sim. Eu mando para vocês, tá? Mando para vocês eles de idade antiga, e aí ninguém perde nada. Eu mando ali no grupo, mando ali no grupo do WhatsApp de vocês, tá? E aí fica bacana. E na semana que vem, daí eu devo mandar no grupo do WhatsApp antes da aula, de nada, imagina. Aí eu devo mandar antes da aula, porque eu devo dar a próxima aula lá no curso mesmo, tá? Acho que só deixa eu ver aqui, eu acho que eu perdi uma coisa aqui. Tem 2 grupos. É no grupo Revisão Noite, tá? É no grupo Revisão Noite, tá? Mas eu mando lá, aí qualquer coisa alguém manda para o outro grupo, por favor, tá? Baixa e manda para outro grupo, mas eu mando lá bonitinho para vocês, tá? E aí, qualquer coisa... Se não, aula que vem eu dou um jeito e eu mando para vocês também. Quero dar um intervalinho de vocês, já passei muito. Bonitos, prazer a quem eu não conhecia, que eu já conhecia, vamos que vamos, coragem, não desista, porque desistir é o que o mundo espera que você faça, não dê esse gosto para o mundo ao seu redor. Qualquer coisa, quem quiser me achar, estamos aí. E eu digo posso tirar sua dúvida em outros momentos, você me acha, nos falamos lá no WhatsApp, onde você quiser. Beijos, tchau, até semana que vem. Fui!
Tchau, tchau. Vejam a Copa, mas estudem. Fui.